Um homem idoso, abandonado pela família, está em seus últimos dias em um lar de idosos. Ele pede à cuidadora que o ajude a reencontrar sua filha, com quem perdeu contato há mais de 50 anos. Durante essa busca, vão sendo revelados os motivos do distanciamento e as falhas que ele cometeu como pai. Será que o Sr. Emílio vai conseguir a sua redenção? Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O lar de idosos A Nova Esperança não era muito diferente do que Emílio imaginava. As paredes pálidas, o cheiro de desinfetante e a sensação constante de passagem do tempo formavam o ambiente. Ele estava ali, sentado em uma poltrona gasta da sala de convivência, observando os outros residentes. Alguns, como ele, pareciam ter se rendido à própria solidão. Outros ainda lutavam para encontrar algo que os animasse, como jogos de cartas ou conversas despretensiosas. Emílio não conseguia se enxergar envolvido em nada daquilo. Sua vida já havia passado e ele agora era apenas um espectador dos seus próprios últimos dias. Depois de tantos anos morando sozinho, ver-se em um ambiente como aquele era quase um choque. Há mais de 5 décadas, ele havia perdido contato com sua família. A esposa e a filha simplesmente desapareceram de sua vida, e ele não tinha se esforçado para ir atrás. Emílio sabia que parte disso era culpa sua, embora nunca tivesse admitido para ninguém, nem mesmo para si próprio. A verdade era que ele nunca tinha sido um bom marido, tampouco um bom pai. A negligência e o orgulho o afastaram de quem mais importava. Um dia, enquanto observava o vai e vem dos cuidadores, uma jovem se aproximou. Ela trazia um sorriso gentil que, de alguma forma, parecia sincero, algo raro naquele lugar. Seu nome era Ana, e ela estava ali para ajudar. Tinha apenas 25 anos, mas seus olhos pareciam carregar experiências de uma vida inteira. Ana se agachou ao lado de Emílio e começou a falar com ele como se fossem velhos amigos. Ela não o tratava como um velho frágil, mas como uma pessoa. Olá, seu Emílio. Como o senhor está hoje? Perguntou ela, com um tom leve e amigável. Ele a olhou de relance, tentando não demonstrar interesse. Há muito tempo ninguém falava com ele daquela maneira. Estou, como sempre, respondeu, tentando manter a voz firme, mas falhando ao deixar transparecer certa fragilidade. Ana não se deixou abalar pela resposta curta. Em vez disso, puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele. Aos poucos, a conversa fluiu. Ela contou sobre sua própria vida, como fora deixada em um orfanato quando era apenas um bebê, como crescerá entre estranhos até decidir que não seria definida por isso. A sinceridade de Ana quebrou algo dentro de Emílio. Pela primeira vez em muito tempo, ele quis contar sua própria história. Eu também fui deixado para trás, de certa forma, ele murmurou, olhando para o chão. Não que eu não merecesse. Ana não o interrompeu. Ela sabia o valor do silêncio quando alguém precisava falar. E assim, Emílio começou a falar sobre o passado, sobre sua esposa, Clara, e a filha, Mariana. Contou como ele nunca fora realmente um pai presente, como sua ausência emocional e os acessos de raiva tornaram o lar insuportável. Clara havia suportado até onde podia, até o dia em que simplesmente não estava mais lá. Não houve despedidas, apenas o vazio que ficou quando elas partiram. Emílio sentiu algo se partir dentro de si ao reviver essas memórias, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se mais leve. Ana o ouviu em silêncio, e, ao fim, colocou a mão sobre a dele. Talvez ainda haja tempo, seu Emílio. Podemos tentar encontrar sua filha. Quem sabe ela esteja esperando por isso também. As palavras de Ana eram esperançosas, mas Emílio sabia que a realidade podia não ser tão simples. Mariana devia o odiar, e ele não poderia culpá-la. Mas, ao olhar para os olhos sinceros de Ana, algo dentro dele desejou acreditar que, talvez, ele pudesse pelo menos pedir perdão. Os dias seguintes foram diferentes. Emílio ainda era o mesmo homem idoso, com dores nas costas e dificuldades para caminhar, mas algo em seu espírito estava mais leve. Ele começou a se abrir mais com os outros residentes, a se permitir sorrir ocasionalmente, mesmo que fosse algo raro. Ana vinha visitá-lo sempre que podia, e os dois traçavam planos para encontrar Mariana. Ana usava seus momentos de folga para fazer pesquisas, ligar para antigas conexões, tentar encontrar qualquer pista que pudesse levá-los à filha perdida de Emílio. Uma tarde,
enquanto estavam juntos na varanda do lar de idosos, Emílio sentiu uma dor forte no peito. Ele levou a mão ao coração, e Ana, em alerta, chamou por ajuda. O diagnóstico veio poucos dias depois. Emílio tinha uma doença terminal. Seu coração estava fraco, e o tempo que lhe restava era incerto. Ana não desistiu. Na verdade, isso só a fez ter mais determinação. Emílio precisava encontrar Mariana, precisava de um momento de redenção antes que fosse tarde demais. A jovem cuidadora sabia o que era viver sem respostas, sabia o que era carregar perguntas e dores sem solução. E ela não queria que Emílio partisse com aquele peso. No fundo, Emílio sabia que estava correndo contra o tempo. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia sozinho. Ele tinha Ana, e, talvez, tivesse uma chance de se redimir com Mariana. Uma chance de, antes de fechar os olhos pela última vez, ver a filha que um dia ele perdeu por causa de seus erros. E assim, com uma esperança frágil e renovada, Emílio e Ana iniciaram sua jornada, uma jornada não apenas para encontrar Mariana, mas para encontrar a paz perdida entre um pai, uma filha e uma família desfeita pelo tempo e pelas falhas humanas. Ana passou a dedicar cada minuto livre à busca por Mariana. Ela sabia que o tempo era curto, e cada dia que passava era uma oportunidade a menos para Emílio. Nos momentos em que não estava cuidando dos outros residentes, Ana estava ao telefone, enviando e-mails, ou vasculhando registros antigos em busca de qualquer informação que pudesse levá-los até a filha de Emílio. Emílio observava Ana com uma mistura de gratidão e medo. Havia dias em que ele desejava intensamente ver sua filha novamente, pedir perdão e tentar corrigir pelo menos uma parte dos erros que cometeu. Mas havia outros dias em que o medo tomava conta. E se Mariana não quisesse vê-lo? E se ela não pudesse perdoá-lo? O pensamento de encarar o ódio nos olhos da filha era quase insuportável. Mesmo assim, ele sabia que precisava tentar. Uma tarde, Ana chegou até ele com um brilho nos olhos. Ela tinha conseguido uma pista, um antigo endereço de Mariana, encontrado através de registros públicos. Não era muito, mas era um começo. Emílio olhou para o papel em suas mãos, seu coração acelerando de uma maneira que não acontecia há anos. Aquela pequena folha representava a esperança, mas também o medo do desconhecido. Eu vou até lá, seu Emílio, disse Ana, determinada. Não sabemos se ela ainda mora nesse endereço, mas é o que temos. Vou ver o que consigo descobrir. Emílio assentiu, sem palavras. Parte dele queria ir junto, queria estar lá quando encontrassem Mariana. Mas ele sabia que não tinha forças para isso. Além disso, ele confiava em Ana. De alguma forma, ele sabia que, se alguém pudesse encontrar sua filha, seria ela. Ana tirou uma tarde de folga e foi até o endereço que tinha encontrado. Era uma casa modesta em um bairro simples, mas bem cuidado. Ela bateu na porta e esperou, seu coração batendo forte no peito. Depois de alguns instantes, uma mulher abriu a porta. Ela tinha cerca de 50 anos, com cabelos escuros e olhos que refletiam uma mistura de curiosidade e cautela. Boa tarde, meu nome é Ana, disse ela, tentando manter a voz firme. Estou procurando por Mariana. Você é Mariana? A mulher hesitou por um momento antes de responder. Sim, sou eu. O que você quer? Ana respirou fundo, sabendo que aquele momento poderia mudar tudo. Eu trabalho em um lar de idosos. Estou cuidando de um residente chamado Emílio, ele é seu pai. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Mariana parecia processar as palavras, seus olhos se estreitando enquanto analisava Ana. Finalmente, ela falou, sua voz carregada de uma mistura de emoções. Meu pai? Eu não vejo esse homem há mais de 50 anos. Ele simplesmente nos deixou. Por que eu deveria me importar agora? Ana sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Ela sabia que aquela não seria uma conversa fácil. Ele não os deixou, Mariana. Ele errou, sim, e ele admite isso. Mas ele nunca parou de pensar em você. Ele está doente, e ele só quer uma chance de pedir perdão, de tentar fazer as pazes antes que seja tarde demais. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Ana podia ver a luta interna que estava acontecendo dentro dela, a raiva, o ressentimento, mas também algo mais profundo, uma dor que talvez nunca tivesse sido totalmente curada.
Finalmente, ela levantou os olhos para Ana. Eu não sei. Não sei se estou pronta para isso. Ana assentiu, compreendendo. Eu entendo. Não estou aqui para forçá-la a nada. Só quero que saiba que ele está arrependido e que deseja vê-la. Pense nisso, por favor. Se mudar de ideia, pode me ligar. Ana entregou um pequeno cartão com seu número de telefone, depois de um momento, se afastou. Enquanto caminhava de volta para o carro, ela sentiu o peso da conversa em seus ombros. Não sabia se Mariana ligaria, se teria coragem de enfrentar o pai novamente. Mas, pelo menos, ela tinha plantado uma semente. E, por enquanto, isso era tudo o que podiam fazer. Quando voltou ao lar de idosos, Ana encontrou Emílio esperando ansiosamente. Ele levantou os olhos quando a viu, e ela pôde ver a esperança e o medo misturados em seu olhar. Eu a encontrei, seu Emílio. Ela está viva. Contei sobre o senhor, mas não sei se ela está pronta para vê-lo ainda. Emílio fechou os olhos, respirando fundo. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas ouvir as palavras ainda era doloroso. Mesmo assim, uma pequena parte de si se sentia aliviada. Mariana estava viva. E, talvez, havia uma chance, por menor que fosse, de que ela pudesse perdoá-lo. Obrigado, Ana. Só saber que ela está bem, já é mais do que eu podia esperar. Ana sorriu, colocando a mão no ombro de Emílio. Vamos continuar tentando, seu Emílio. Ainda não acabou. Temos tempo, e vamos usá-lo da melhor forma possível. E assim, com o coração pesado, mas com uma nova fagulha de esperança, Emílio continuou sua jornada. A busca por redenção estava longe de terminar, mas ele não estava sozinho. Ana estava ao seu lado, e, juntos, eles enfrentariam cada desafio que ainda estava por vir. Os dias seguintes foram cheios de expectativa e incerteza. Ana continuava visitando Emílio regularmente, tentando manter o ânimo dele, enquanto Mariana lutava com seus próprios sentimentos. Para ela, a notícia de que seu pai ainda estava vivo e desejava vê-la trouxe à tona uma enxurrada de memórias, muitas das quais ela tinha tentado enterrar por toda a vida. A imagem de sua mãe chorando, as brigas constantes e os acessos de raiva de Emílio estavam gravados em sua mente, como cicatrizes que nunca haviam desaparecido. Porém, havia também outras lembranças, mais raras, mas ainda assim presentes, momentos em que Emílio tinha sido um pai amoroso, mesmo que brevemente. Ela se lembrava de quando ele a ensinou a andar de bicicleta, de como ele a segurou quando ela caiu e chorou. Esses momentos eram escassos, mas eram o suficiente para fazê-la hesitar em tomar uma decisão definitiva sobre nunca vê-lo novamente. Mariana passou noites em claro, pensando no que fazer. Parte dela queria simplesmente esquecer que Ana havia aparecido em sua porta, seguir com sua vida e deixar o passado enterrado. Mas outra parte dela, uma parte mais profunda, queria respostas. Queria entender por que seu pai havia agido da forma que agiu, por que ele as deixou e por que agora, depois de tantos anos, ele queria uma chance de redenção. Finalmente, em uma noite particularmente solitária, Mariana tomou sua decisão. Ela pegou o cartão que Ana havia lhe dado, olhando para o número por um longo momento antes de discar. Seu coração batia forte enquanto esperava, e, quando Ana atendeu, ela teve que se forçar a falar. Ana? Aqui é Mariana. Eu decidi que quero vê-lo. Do outro lado da linha, Ana sorriu, sentindo uma onda de alívio e felicidade. Fico muito feliz em ouvir isso, Mariana. Tenho certeza de que seu pai também ficará. Podemos marcar um dia para você vir ao lar de idosos? Vou estar aqui para ajudá-la no que precisar. Mariana respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Sim, vamos marcar. Mas quero deixar claro que não estou prometendo nada. Não sei se posso perdoá-lo, e não sei como vou reagir quando vê-lo. Eu entendo perfeitamente, Mariana. Só o fato de você estar disposta a vê-lo já significa muito. Vamos dar um passo de cada vez, tudo bem? Mariana concordou, e as duas marcaram o encontro para o final da semana. Quando desligou o telefone, Mariana sentiu um misto de medo e esperança. Ela sabia que aquele encontro poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. No lar de idosos, Ana deu a notícia a Emílio. Ele ficou em silêncio por um momento, tentando absorver o que aquilo significava.
Sua filha estava disposta a vê-lo, depois de tantos anos. Lágrimas se formaram em seus olhos, e ele olhou para Ana com gratidão. Obrigado, Ana. Eu não sei como vou conseguir enfrentá-la, mas, obrigado por me dar essa chance. Vai dar tudo certo, seu Emílio. Eu estarei ao seu lado, e nós vamos enfrentar isso juntos. Nos dias que antecederam o encontro, Emílio estava uma mistura de emoções. Havia medo, sim, mas também havia uma esperança que ele não sentia há anos. Ele sabia que aquela seria a oportunidade de sua vida, a chance de pedir perdão e, quem sabe, de se reconectar com a filha que ele havia perdido por causa dos seus próprios erros. Finalmente, o dia chegou. Ana estava ao lado de Emílio, que estava sentado em uma cadeira na sala de visitas do lar de idosos. Ele estava nervoso, suas mãos tremendo levemente enquanto esperava. Ana colocou a mão sobre a dele, tentando confortá-lo. Vai dar tudo certo, seu Emílio. Lembre-se, é apenas uma conversa. Seja sincero, e o resto se resolverá. Emílio assentiu, tentando controlar a respiração. E então, a porta se abriu, e Mariana entrou. Seus olhos encontraram os de Emílio, e o tempo pareceu parar. Ela estava diferente, mais velha, mais madura, mas ainda assim ele podia ver a menina que ele tinha segurado em seus braços tantos anos atrás. Mariana ficou parada por um momento, olhando para o pai. Havia tantas emoções conflitantes dentro dela, raiva, tristeza, medo, mas também uma pequena centelha de esperança. Finalmente, ela deu um passo à frente, sentando-se na cadeira em frente a ele. Olá, pai, disse ela, sua voz trêmula. Emílio engoliu em seco, as palavras falhando em sair por um momento. Então, finalmente, ele conseguiu falar. Olá, Mariana. Eu sei que não mereço seu perdão, mas estou muito feliz que você tenha vindo. Mariana olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu não sei se estou pronta para perdoá-lo, pai. Mas estou aqui porque preciso entender. Preciso saber por que você nos deixou, porque nunca tentou nos encontrar. Emílio respirou fundo, sentindo o peso das décadas de erros e arrependimentos. Ele olhou para a filha, seus olhos também se enchendo de lágrimas. Eu fui um covarde, Mariana. Eu não soube ser o marido que sua mãe precisava, nem o pai que você merecia. Quando sua mãe foi embora, eu me afundei no orgulho e na vergonha. Achei que vocês estariam melhor sem mim, e nunca tive coragem de ir atrás. Eu errei, e não espero que você me perdoe por isso. Só quero que você saiba que eu nunca deixei de pensar em vocês, nunca deixei de amá-las. Mariana ouviu as palavras do pai em silêncio, seu coração se partindo e se curando ao mesmo tempo. Ela não sabia se estava pronta para perdoá-lo, mas, naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Talvez, só talvez, houvesse espaço para uma nova chance. O silêncio que se seguiu entre Emílio e Mariana era carregado de emoção. As palavras de Emílio pairavam no ar, pesadas, e Mariana precisava de um momento para processar tudo. Ela olhou para o pai, observando as rugas profundas em seu rosto, os olhos marejados, e viu não apenas o homem que tinha causado tanta dor, mas também um ser humano vulnerável, cheio de arrependimentos. Ana, percebendo que aquele era um momento íntimo que pai e filha precisavam compartilhar sozinhos, se levantou silenciosamente. Vou deixá-los conversando. Estarei lá fora se precisarem de mim, disse ela, sorrindo de forma encorajadora para Mariana antes de sair da sala. Quando Ana fechou a porta atrás de si, Mariana e Emílio ficaram sozinhos. A tensão no ar era palpável, mas havia também algo reconfortante naquela situação. Era como se, depois de todos aqueles anos, uma ponte finalmente começasse a ser construída entre eles. Mariana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ela tinha tantas perguntas, tantas mágoas, mas não sabia por onde começar. Eu não sei por onde começar, pai, disse ela finalmente, sua voz tremendo. Foram tantos anos. Eu pensei que você tivesse nos esquecido. Emílio balançou a cabeça, sua voz embargada pela emoção. Nunca, Mariana. Nunca me esqueci de vocês. A vergonha me consumiu, e eu não soube como consertar as coisas. Achei que era tarde demais, e fui covarde. Deixei o tempo passar e me isolei, mas, no fundo, eu sempre pensei em você e em sua mãe.
Todos os dias, me perguntava como vocês estavam, se estavam felizes. Mas nunca tive coragem de procurar. Mariana enxugou uma lágrima solitária que escorreu por sua bochecha. Ela queria gritar, queria dizer ao pai que ele estava errado, que ele deveria ter feito mais. Mas, olhando para ele agora, tudo o que conseguiu sentir foi uma profunda tristeza. Ela tinha passado tantos anos alimentando uma raiva que, agora, parecia não ter mais lugar. Mamãe, Mariana começou, hesitando. Ela faleceu há muitos anos. Foi difícil, mas nós conseguimos seguir em frente, de alguma forma. Eu nunca entendi por que você nos deixou, mas a verdade é que eu queria te odiar, e ao mesmo tempo queria que você estivesse lá. Todos os momentos importantes da minha vida, eu imaginei como seria se você estivesse presente. Emílio baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele se odiava por ter perdido todos aqueles momentos. As primeiras palavras de Mariana, os aniversários, os momentos de alegria e tristeza, tudo se foi por causa de seu próprio orgulho e medo. Eu sinto muito, Mariana. Sinto tanto. Eu sei que não posso mudar o passado, mas, se você me permitir, eu gostaria de estar aqui agora. Gostaria de fazer parte do que resta de nossas vidas, mesmo que por pouco tempo. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas cada segundo ao seu lado vale a pena. Mariana ficou em silêncio, olhando para o pai. Ela podia ver a sinceridade em seus olhos, a dor e o arrependimento. Era verdade que ele havia falhado com ela, mas, naquele momento, ela percebeu que também precisava de paz. Ela não queria carregar aquele ressentimento para sempre. Não queria que a mágoa definisse quem ela era. Eu não sei se posso te perdoar agora, pai. Mas, talvez possamos começar do zero, de algum jeito. Eu não quero mais viver com essa raiva, disse ela, sua voz quebrando. Emílio assentiu, tentando controlar o choro. Isso é tudo o que eu poderia pedir, Mariana. Só a chance de tentar, é mais do que eu mereço. Obrigado, minha filha. Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez o silêncio não era pesado, e sim confortante. Era o início de algo novo, algo que, mesmo tardio, ainda tinha valor. Eles não podiam mudar o passado, mas talvez pudessem construir algo no presente, algo que trouxesse paz a ambos. Depois de algum tempo, Ana voltou à sala, seu rosto iluminado por um sorriso suave ao ver pai e filha ali, juntos. Mariana se levantou e olhou para o pai. Eu preciso ir agora, mas volto em breve. Vamos conversar mais, tá bom? Emílio assentiu, seu coração cheio de esperança. Estarei esperando, Mariana. Obrigado, por me dar essa chance. Mariana se aproximou dele e, hesitante, o abraçou. Foi um abraço tímido, mas cheio de significado. Emílio fechou os olhos, segurando a filha por um breve momento, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Quando Mariana saiu, Ana se aproximou de Emílio, ainda sorrindo. Como está se sentindo, seu Emílio? Ele respirou fundo, olhando para Ana com gratidão. Sinto como se uma parte do peso que eu carregava tivesse sido retirada. Ainda há um longo caminho, mas hoje foi um bom começo. Ana sentiu, colocando a mão sobre o ombro de Emílio. Estou muito feliz por vocês, de verdade. E vamos continuar caminhando, um passo de cada vez. Emílio olhou para a porta por onde Mariana havia saído, e uma sensação de esperança se instalou em seu peito. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que não estava mais sozinho. Havia uma chance de redenção, e ele estava disposto a aproveitar cada segundo que lhe restava. Nos dias que se seguiram ao encontro entre Emílio e Mariana, uma nova rotina começou a se formar. Mariana passou a visitar o pai regularmente, e, embora as conversas ainda fossem carregadas de emoções, aos poucos, pai e filha começaram a se reconectar. Eles falavam sobre o passado, sobre as memórias que compartilhavam, e também sobre os momentos que haviam perdido. Cada conversa parecia aliviar um pouco mais a dor que ambos carregavam. Ana, sempre presente, fazia o possível para ajudar nessa transição. Ela sabia que Emílio não tinha muito tempo, mas acreditava que cada momento era precioso. E, ao ver a relação entre Emílio e Mariana se reconstruir, ela também sentia uma satisfação pessoal. Havia algo naquela família que a tocava profundamente, algo que a fazia lembrar de sua própria história.
Uma tarde, enquanto Ana estava conversando com Mariana após uma visita a Emílio, as duas se sentaram em um banco do jardim do lar de idosos. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa, e o clima parecia perfeito para uma conversa mais profunda. Você é uma pessoa muito especial, Ana. Não sei como agradecer por tudo que tem feito pelo meu pai, disse Mariana, olhando para a jovem cuidadora. Ana sorriu, balançando a cabeça. Não precisa agradecer, Mariana. Eu faço isso porque acredito que é o certo. Além disso, seu pai é uma boa pessoa, e ele merece essa chance de se redimir. Mariana ficou em silêncio por um momento, observando Ana. Havia algo na jovem que a deixava intrigada, algo familiar que ela não conseguia identificar. Finalmente, ela resolveu perguntar. Ana, você me disse que cresceu em um orfanato, não é? Você sabe algo sobre sua família biológica? Ana suspirou, olhando para o horizonte. Não muito. Fui deixada no orfanato quando era um bebê. Nunca soube quem eram meus pais ou por que me abandonaram. Às vezes, penso que deve ter sido por uma boa razão, mas, outras vezes, me pergunto se eu simplesmente não fui desejada. Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Algo dentro dela parecia se agitar, como se estivesse tentando lembrar de algo importante. Você nunca tentou encontrá-los? Ana balançou a cabeça. Não sei se estou pronta para isso. Parte de mim tem medo do que pode encontrar. E, de certa forma, eu já fiz minha própria vida. Não sei se quero reabrir essa ferida. Mariana sentiu, compreendendo. Mas, enquanto olhava para Ana, uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia que a deixava inquieta. Havia algo naquela jovem que parecia se conectar a algo em seu passado, mas ela não sabia exatamente o que era. Ana, qual é a sua data de nascimento? Perguntou Mariana, tentando não parecer invasiva. Ana olhou, surpresa pela pergunta, mas respondeu. Eu nasci em 25 de maio de 1999. Por quê? Mariana ficou em silêncio, sua mente trabalhando freneticamente. Aquela data, ela se lembrava daquela data. Era exatamente a época em que ela havia tomado a decisão mais difícil de sua vida, quando, sem condições de criar um bebê sozinha, ela teve que deixar sua filha em um orfanato. Uma sensação de choque e descrença a atingiu, e ela olhou para Ana, seu coração acelerando. Ana, eu acho que você pode ser minha filha. Ana ficou paralisada, olhando para Mariana sem saber o que dizer. O silêncio entre as duas era intenso, e as palavras de Mariana pareciam ecoar em sua mente, sem que ela conseguisse compreendê-las totalmente. Sua filha? Como isso é possível? Perguntou Ana, sua voz trêmula. Mariana respirou fundo, suas mãos tremendo enquanto tentava encontrar as palavras certas. Eu era muito jovem quando fiquei grávida. O pai da criança me abandonou, e eu não tinha condições de criar um bebê sozinha. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu achei que estava fazendo o melhor para ela, para você. Eu deixei minha filha em um orfanato, e, desde então, nunca soube o que aconteceu com ela. Mas agora, olhando para você, ouvindo sua história, sinto que você pode ser ela. Ana ficou em silêncio, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia explicar. Medo, esperança, descrença, tudo se misturava dentro dela, deixando-a atordoada. Ela olhou para Mariana, tentando processar tudo aquilo. Eu não sei o que dizer, Mariana. Isso é muita coisa para absorver. Mariana sentiu, seus olhos marejados. Eu sei, Ana. Eu também estou tentando entender tudo isso. Mas, se você estiver disposta, podemos fazer um teste, descobrir a verdade. Eu não quero te pressionar, mas acho que precisamos saber. Ana respirou fundo, olhando para o horizonte. Parte dela tinha medo do que poderia descobrir, mas outra parte, uma parte profunda e quase esquecida, queria desesperadamente saber a verdade. Ela olhou para Mariana e assentiu lentamente. Tudo bem. Vamos descobrir a verdade. Mariana sorriu, suas lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou de Ana e a abraçou, um abraço cheio de emoção e esperança. Talvez, depois de tantos anos de separação e dor, elas finalmente tivessem encontrado o caminho de volta uma para a outra.
O silêncio no lar de idosos foi quebrado pelas palavras que Ana e Mariana compartilharam, e, a partir desse momento, as coisas começaram a mudar de maneira inesperada. As visitas de Mariana e Emílio tornaram-se cada vez mais frequentes, e os dois passaram a redescobrir uma ligação que antes parecia perdida para sempre. Entretanto, um segredo ainda estava para ser revelado, algo que ligaria Ana e Mariana de uma forma que ninguém poderia imaginar. Em uma dessas visitas, depois de uma tarde de muitas conversas e lágrimas, Ana e Mariana decidiram caminhar pelo jardim do lar de idosos. Era uma tarde ensolarada e havia uma brisa agradável. Elas conversavam sobre a infância de Mariana e as dificuldades que ela enfrentará após a saída de Emílio de suas vidas. Aquelas conversas sempre pareciam trazer um misto de alívio e dor, como se elas estivessem tentando, pouco a pouco, curar as feridas que haviam sido abertas há tanto tempo. Enquanto caminhavam, Mariana olhou para Ana e perguntou algo que vinha inquietando seu coração. Ana, você sabe quem são seus pais biológicos? Mariana perguntou, tentando não parecer invasiva. Ana parou por um momento, pensativa. Era uma pergunta difícil para ela, pois cresceu sem nenhuma informação sobre seus pais. Tudo o que sabia era que havia sido deixada em um orfanato quando ainda era bebê. Não, nunca soube nada sobre eles. Fui deixada no orfanato quando era muito pequena. Nunca soube o motivo, e nunca tive vontade de descobrir. Não queria abrir velhas feridas, sabe? Ana respondeu com um sorriso triste. Mariana sentiu, compreendendo perfeitamente o que Ana estava dizendo. No entanto, algo dentro dela parecia não se acalmar. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente, uma ideia que a assustava e a deixava ansiosa ao mesmo tempo. Havia algo familiar em Ana, algo que Mariana não conseguia ignorar. Ela não podia deixar de pensar que havia uma conexão entre elas. Ana, qual é a sua data de nascimento? Mariana perguntou de repente, sem conseguir se conter. Ana franziu a testa, surpresa pela pergunta, mas respondeu sem hesitar. 25 de maio de 1999. Por quê? Mariana ficou em silêncio, seus pensamentos acelerando. Aquela data era a mesma época em que ela havia dado à luz uma menina. As circunstâncias da época forçaram a tomar a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela era jovem, sem condições de criar uma filha, e o pai da criança a havia abandonado. Sem alternativas, ela decidiu deixar o bebê no orfanato, na esperança de que alguém pudesse dar uma vida melhor à sua filha. Uma emoção avassaladora tomou conta de Mariana enquanto ela tentava processar aquela informação. Ana, eu acho que você pode ser minha filha. Mariana disse, com a voz embargada. Ana arregalou os olhos, completamente surpresa. Era como se o tempo tivesse parado, e as palavras de Mariana ecoassem em sua mente sem que ela pudesse compreendê-las por completo. Sua mãe? Mariana era sua mãe? Como isso seria possível? Sua filha? Como isso é possível? Ana perguntou, sua voz trêmula. Mariana respirou fundo, tentando encontrar forças para continuar. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto ela olhava para Ana. Eu era muito jovem quando fiquei grávida. O pai da criança me abandonou, e eu não tinha condições de criá-la sozinha. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas achei que estava fazendo o melhor para você. Eu deixei minha filha em um orfanato, e desde então nunca soube o que aconteceu. Mas agora, olhando para você, ouvindo sua história, tudo faz sentido. Sinto que você pode ser ela, Ana. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Mariana, e sua voz estava embargada pela emoção. Ana ficou em silêncio, incapaz de formular uma resposta. Ela se sentia confusa, assustada, mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança crescia dentro dela. Ela sempre se perguntara quem eram seus pais biológicos, porque haviam decidido abandoná-la. Agora, diante de Mariana, ela sentia que talvez tivesse encontrado a resposta para aquelas perguntas que a atormentavam há tanto tempo. Eu não sei o que dizer, Mariana. Isso é muita coisa para processar. Ana finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada. Mariana sentiu, enxugando as lágrimas que insistiam em cair. Eu sei, Ana. Também estou tentando entender tudo isso. Mas, se você estiver disposta, podemos fazer um teste de DNA. Podemos descobrir a verdade.
Eu não quero te pressionar, mas acho que precisamos saber. Mariana disse, com esperança na voz. Ana respirou fundo, olhando para o horizonte enquanto tentava processar tudo aquilo. Parte dela tinha medo do que poderia descobrir, mas outra parte, uma parte profunda e quase esquecida, queria desesperadamente saber a verdade. Ela olhou para Mariana e, depois de alguns instantes, assentiu lentamente. Tudo bem, vamos descobrir a verdade. Ana disse, com determinação em sua voz. Mariana sorriu, suas lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou de Ana e a abraçou. Foi um abraço cheio de emoção, cheio de esperança. Talvez, depois de tantos anos de separação e dor, elas finalmente tivessem encontrado o caminho de volta uma para a outra. Nos dias seguintes, a expectativa tomou conta de todos. Ana e Mariana haviam decidido realizar o teste de DNA, e agora tudo o que podiam fazer era esperar pelo resultado. Aqueles dias de espera foram repletos de ansiedade, medo e, acima de tudo, esperança. Emílio, que soubera da possibilidade de Ana ser sua neta, também estava ansioso. Ele observava as duas mulheres com uma mistura de alegria e apreensão. Eu sempre senti que havia algo especial em você, Ana. Você não apareceu na minha vida por acaso. Emílio disse a Ana um dia, enquanto os dois conversavam na varanda do lar de idosos. Ana sorriu, emocionada com as palavras de Emílio. Ela sentia que sua vida estava tomando um rumo completamente inesperado, mas, de certa forma, era um rumo que parecia certo. Como se ela finalmente estivesse encontrando seu lugar no mundo. Eu também sinto isso, seu Emílio. Independente do resultado, eu sei que tudo isso tem um propósito. Ana respondeu, olhando carinhosamente para o idoso. Mariana continuava visitando Emílio todos os dias, e, enquanto esperavam pelo resultado do teste, pai e filha aproveitaram para continuar se reconectando. Cada conversa, cada risada compartilhada, cada lágrima derramada parecia aproximá-los ainda mais. Emílio sentia que estava finalmente encontrando a paz que tanto buscará, e Mariana também sentia que estava, aos poucos, se curando das feridas do passado. Finalmente, o dia do resultado chegou. Ana e Mariana se encontraram no laboratório onde haviam realizado o teste. O coração de ambas batia acelerado, e elas estavam de mãos dadas, buscando conforto uma na outra. Quando o técnico finalmente entregou o envelope com o resultado, o silêncio tomou conta do ambiente. Mariana respirou fundo antes de abrir o envelope e ler as palavras que confirmavam aquilo que ambas já sentiam em seus corações. Positivo. Mariana sussurrou, suas lágrimas começando a cair novamente. Ana olhou para ela, seu coração transbordando de emoção. As duas se abraçaram, um abraço apertado e cheio de amor. Elas eram mãe e filha, finalmente reunidas depois de tantos anos de separação e dor. Aquele momento era tudo o que ambas precisavam, uma resposta para todas as perguntas que haviam carregado por tanto tempo. Minha filha, Mariana repetia, entre lágrimas, enquanto segurava Ana. Mãe, Ana respondeu, sua voz embargada pela emoção. Depois daquele dia, tudo parecia ter mudado. Ana e Mariana começaram a passar mais tempo juntas, tentando recuperar o tempo perdido. Elas se conheciam, compartilhavam histórias e memórias, e cada momento era precioso. Emílio, ao saber do resultado, chorou de alegria. Ele havia se reconectado com sua filha, e agora tinha uma neta. Era mais do que ele poderia ter imaginado para seus últimos dias de vida. Apesar da alegria daquele reencontro, o tempo continuava passando, e Emílio sabia que seus dias estavam contados. A doença avançava, e ele estava cada vez mais fraco. Ainda assim, ele fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes, de ver sua filha e sua neta se reconectando e se apoiando mutuamente. Em uma tarde ensolarada, Emílio chamou Ana e Mariana para uma conversa. Ele sabia que não tinha muito tempo e queria compartilhar algo importante com elas. Eu sei que não tenho muito tempo, e há algo que eu gostaria de fazer antes de partir. Emílio começou, sua voz fraca, mas determinada. Mariana e Ana se entreolharam, apreensivas, e se aproximaram de Emílio, segurando suas mãos. O que você quiser, pai. Nós faremos. Mariana disse, com os olhos marejados. Eu gostaria de ver o pôr do sol com vocês duas, em um lugar especial para mim. Emílio disse, com um sorriso suave.
Mariana e Ana sentiram, emocionadas. Elas sabiam o quanto aquele pedido significava para Emílio e fariam o possível para realizá-lo. No dia seguinte, elas organizaram tudo para levar Emílio até uma colina próxima ao lar de idosos, onde a vista do pôr do sol era magnífica. Com a ajuda de Ana e Mariana, Emílio foi levado até a colina, onde se acomodou em uma cadeira de rodas. As 3 gerações estavam ali reunidas, e o momento era de pura emoção. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja, rosa e dourado, e Emílio olhou para suas amadas ao seu lado, sentindo uma paz profunda e reconfortante. Obrigado, obrigado por me darem essa chance. Emílio sussurrou, com lágrimas nos olhos. Mariana e Ana seguraram as mãos de Emílio, e, juntas, assistiram ao espetáculo do pôr do sol. Era um momento de despedida, mas também de amor e redenção. Emílio sabia que não tinha mais muito tempo, mas partia em paz, sabendo que sua filha e sua neta estavam juntas, que a família que ele pensara ter perdido estava finalmente reunida. Com o sol desaparecendo no horizonte, Emílio fechou os olhos pela última vez, um sorriso suave em seu rosto. Ele partiu em paz, cercado pelas 2 mulheres que mais amava, deixando para trás um legado de amor, arrependimento e, acima de tudo, redenção. A partida de Emílio deixou um vazio nos corações de Ana e Mariana, mas também trouxe um novo propósito. Elas haviam se encontrado e, embora tivessem perdido anos preciosos juntas, agora tinham a chance de construir um novo futuro, de se apoiar e se amar como mãe e filha. Cada dia era uma nova oportunidade de descobrir algo sobre a outra, de fortalecer os laços que haviam sido rompidos e, principalmente, de honrar a memória de Emílio. Depois do funeral de Emílio, Ana e Mariana decidiram que não queriam mais viver separadas. Elas se mudaram para uma casa onde pudessem estar juntas, onde pudessem construir novas memórias e compartilhar as alegrias e os desafios da vida. A dor da perda ainda estava presente, mas havia também uma sensação de esperança, de que, apesar de tudo, o futuro ainda poderia ser brilhante. Mariana começou a trabalhar em um projeto para ajudar outras mães que, assim como ela, haviam se sentido forçadas a tomar decisões difíceis por falta de apoio. Ela queria garantir que outras mulheres não precisassem passar pelo que ela passou, que nenhuma mãe precisasse se separar de seu filho por falta de opções. Ana, por sua vez, decidiu continuar seu trabalho como cuidadora, agora com uma nova perspectiva sobre o que significava cuidar de alguém. Ela sabia que cada pessoa tinha uma história, e queria ser parte da cura e do conforto dessas histórias. A relação entre mãe e filha não era perfeita, mas era real, cheia de altos e baixos, de amor e desafios. Elas aprenderam a se comunicar, a se entender e, acima de tudo, a se perdoar. Cada dia era um passo em direção ao futuro, um futuro que prometia ser melhor do que o passado, porque agora elas tinham uma outra. Em algumas tardes, Ana e Mariana voltavam à colina onde haviam se despedido de Emílio. Elas sentavam juntas, observavam o pôr do sol e conversavam sobre ele, sobre os momentos que compartilharam e sobre o quanto ele havia significado para ambas. Era uma forma de manter viva a memória daquele que, apesar dos erros e dos anos perdidos, tinha encontrado uma maneira de amar e de ser amado. E assim, mãe e filha seguiram em frente, carregando consigo o legado de Emílio, um legado de redenção e de amor. A vida continuava, com todas as suas dificuldades e belezas, e, juntas, elas estavam prontas para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.